Fala, galera, olha só. Essa questão é uma questão que o Enem já tinha usado essa história da roda de cores algumas vezes, né? E nessa vez ele complicou um pouquinho, porque ele não explicou como a roda de cores funciona. Então vamos lá, é uma questão do Enem 2021, primeira aplicação, e vamos ao enunciado. Ele fala assim: no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo e alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. Então, olha bem, tem um ponto aqui extremamente importante e que vocês já vão entender por quê. O caroteno tem uma cor amarelo alaranjado. Então, se eu olhar para o caroteno, se eu olhar para uma folha rica em caroteno, eu vou ver a folha amarelo alaranjada, tá bem? Se eu olhar para uma folha rica em antocianina, vou vê-la em tons avermelhados, tá? E assim vai. Então, ele fala a coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar, quer dizer, a cor da folha e a luz que incide sobre essa folha, tá? Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar na região do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem a falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Então, olha bem essa informação. Ele diz: as moléculas de clorofila absorvem o azul e o vermelho e por isso vemos na cor verde. Vamos deixar essa informação anotada de forma simplificada. Então, o que a clorofila faz? Absorve azul e vermelho, e isso faz com que a gente veja na cor verde. Depois, ele já vai falar das antocianinas, ele não vai falar do caroteno. Tá? Já as antocianinas absorvem a luz desde azul até o verde. Então, elas absorvem desde azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Então, as antocianinas absorvem azul e verde e a gente vê a folha rica em antocianina na cor vermelha alaranjada. Beleza? Então, essa é a informação do texto e essa informação vai ser útil para eu entender como que eu vou usar uma figura que ele me deu ali na frente. Vamos lá. Então, vamos lá, minha gente. Olha só. O que ele quer na questão? Ele, no enunciado, falou de três coisas. Então, aqui as três coisas: clorofila, antocianina e caroteno. Só que a pergunta dele não é sobre clorofila nem antocianina. Olha a pergunta: em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Tá bem? Então, ele quer saber o que o caroteno absorve. Bom, beleza. O que ele falou sobre o caroteno? Ele falou que o caroteno, quando a folha é rica em caroteno, ele afirma que a gente vê a folha na cor amarela e alaranjada, tá? E como é que eu descubro? Ver é o que ela reflete, né? Se eu estou vendo amarelo e alaranjado, é porque a luz amarela e a luz alaranjada estão sendo refletidas, tá? E eu não quero saber o que eu vejo, eu quero saber o que ela absorve, exatamente o contrário, tá? Para a gente poder entender isso, se a gente pegar os exemplos que ele deu, a gente consegue entender como é que a gente vai usar essa roda de cores complementares que estão aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui a roda de cores, a gente consegue, numa boa, entender qual é a lógica, tá?
Outra lógica era, se você olhar aqui, esse gráfico, por exemplo, ele fala da clorofila e da antocianina. Ele não fala do caroteno. Então, sinceramente, esse gráfico aqui não vai servir para nada, porque o gráfico não está falando do caroteno, que é exatamente o que ele está perguntando. Vamos tentar usar essa roda de cores, que essa roda de cores já caiu em algumas questões de Enem anteriores, tá, pessoal? Já caiu. Com a diferença que nas outras questões ele explicou como é que a roda de cores funcionava. E nessa ele não explica. Ele simplesmente dá esses dois exemplos para, a partir dos exemplos, você entender como é que a roda de cores funciona, tá bem? Então, vamos lá. Ele fala assim: clorofila absorve em azul e vermelho. Então, vamos marcar quem é o azul no gráfico, na bolinha, no círculo, e o vermelho. Então, azul e vermelho. O que ele fala que a gente vê? A gente vê o verde. Verde está aqui. Repara que o verde seria oposto ao vermelho. Então, absorve o vermelho e vejo o verde, tá bem? Mas não ficou legal porque o azul não tem nada oposto a ele, ficou meio estranho. Mas então vamos ao exemplo da antocianina, que é onde fica mais claro como é que você usa essa rodinha. Repara, vamos apagar isso aí e vamos lá, ó. Antocianina absorvem azul e verde. Então vamos marcar o azul e vamos marcar o verde. Então, absorvem o azul e o verde. O que é visto? Vamos marcar no gráfico? Vemos na cor vermelha e alaranjada. Vermelha e alaranjada. Então, repara, pessoal, o azul é o que está sendo absorvido. O verde é o que está sendo absorvido. O que está do lado oposto é o que eu vejo, vermelho e alaranjado. É assim que funciona o uso dessa roda de cores. Se de um lado é o absorvido, a cor oposta é o que eu vejo. Ou, se de um lado é o que eu vejo, a cor oposta é o absorvido. Tanto faz. E é com base nisso que eu vou conseguir responder a questão. Por quê? Ele diz que o caroteno é visto na cor amarela e alaranjada. Então, vamos apagar isso tudo aqui. E vamos colocar o amarelo e o alaranjado. Tá bem? Então, ele é visto no amarelo e no alaranjado. Que cor que ele absorve? As cores opostas. Então, se ele é visto alaranjado, ele absorve o azul. Se ele é visto amarelo, ele absorve o violeta, a cor oposta na roda de cores. Por isso que a resposta vai ficar: absorve as cores azul e violeta, porque ele é visto no amarelo e no alaranjado, e as cores opostas ao amarelo e ao alaranjado são azul e violeta. Beleza? Com isso, alternativa letra A, pessoal. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.